Então, turma, boa tarde. A gente está aqui com mais uma aula do LET e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como é que funcionou aí o surgimento da vida na Terra, né? Como é que ela se originou, como é que nós conseguimos chegar ao que somos hoje, tá? Primeiro a gente precisa entender, lembrar, na verdade, né, que a Terra inicialmente ela era bem diferente. Então, muito tempo atrás a Terra ela era bem quente e ela tinha condições muito difíceis e improváveis para a vida, né? E com o passar do tempo essas condições elas foram melhorando, né? Com o surgimento da Lua, principalmente, a Terra passou a se movimentar mais devagar e esfriar aos pouquinhos, e com isso o ambiente todo foi melhorando. Nesse período, a Terra não tinha algo que nós chamamos hoje de camada de ozônio, que ela funciona como uma espécie de escudo que não deixa a luz do Sol chegar tão forte aqui na Terra a ponto de nos machucar. Então, muito tempo atrás, a Terra não tinha esse escudo que nós chamamos hoje de camada de ozônio, ou seja, a energia do Sol chegava aqui na Terra com muito mais força, tá? Coisa que se fosse hoje em dia, nós não conseguiríamos sobreviver. E é importante lembrar, entrando nesse assunto, que produzindo muita poluição, a gente vai diminuindo a espessura desse escudo, então ele vai ficando cada vez mais fraquinho. Por isso é tão importante a gente sempre se conscientizar e ter cuidado com a poluição em qualquer tema que nós estivermos estudando, certo? Adiante. Mas quais formas de vidas eram essas que surgiram aí inicialmente? Elas eram complexas? Será que elas já andavam e tudo mais? Não. As primeiras formas de vida elas eram muito pequenas, tá? Elas também eram muito esquisitas, que eram formas unicelulares ou multicelulares. Elas tinham pouquinhas células, que são pequenas partes de vida, são o que compõe a vida. Para nós falarmos que alguma coisa é viva, ela precisa ter algo que nós chamamos de célula. Por exemplo, um vírus, como o Covid, ele não é vivo, porque ele não tem célula, tá bom? Então, por culpa disso aí, a gente diz que ele não é uma forma de vida. As primeiras formas de vida eram células únicas, ou então um grupinho muito pequeno, que chamamos de unicelulares, tá bom? Foram as primeiras formas de vida que surgiram a partir das proteínas, do DNA e de tudo mais. A partir daí, então, com o passar do tempo, o clima da Terra foi mudando e a vida ela precisou se adaptar para viver nesse ambiente. Do jeitinho, quando a gente está com frio, nós precisamos colocar um casaco. Isso quer dizer que nós estamos nos adaptando. A vida ela também precisou sofrer várias mudanças para que isso fosse, para que ela se mantesse, né, existindo no ambiente em que ela estava. Então, a partir daí passou-se a surgir, né, novas espécies que eram derivadas desses seres unicelulares, né, que a gente falou um pouquinho antes, e eles tiveram que ir se adaptando de formas diferentes e foram virando novas espécies, novos animais e assim por diante. Até chegar, né, em algo que muita gente gosta muito, que são os dinossauros. Então a vida começou no mar e aos poucos ela veio parar na Terra, dando origem aos nossos primeiros dinossauros, né? Então a vida foi evoluindo até chegar aqui onde nós estamos, que foram os dinossauros. Que é importante saber que, como nós falamos desde o começo do nosso estudo, a Terra ela passou por várias mudanças, principalmente climáticas, né? Essas mudanças, várias transformações, e como outras espécies, algumas não conseguiram se adaptar tão bem. E foi uma das coisas que aconteceu com os dinossauros. Então, por culpa das mudanças de clima e por culpa de algumas transformações que a Terra vinha passando, a espécie ela já não estava tão bem, né? Ela já estava ali doentinha, não estava conseguindo se adaptar bem. E o que piorou de vez foi a queda desse meteoro. Então, quando esse meteoro caiu na Terra, piorou muito as condições de vida, foi um impacto muito grande, né? A Terra ficou bem mais quente por um período, já que houve esse impacto e agravou mais essas transformações.
E aí muitos deles não resistiram. Mas os dinossauros, eles não pararam eles não deixaram de existir porque o meteoro caiu na Terra. Como eles já estavam doentes antes desse meteoro chegar, é provável que isso fosse acontecer de todo jeito. Só ia demorar um pouquinho mais de tempo. E aí a queda desse meteoro acelerou, né, todo esse processo. E aí esses animais tão legais, mas que ainda bem que não convivem conosco hoje, acabaram deixando de existir. Mas algumas espécies evoluíram, né, foram mudando como as demais e conseguiram se adaptar de formas diferentes, né, com propriedades, com características diferentes, e vivem conosco até hoje. Uma grande curiosidade, né, para a gente ver aqui, que não vai ser tão legal e a gente não costuma ver nos filmes, é que os dinossauros tinham penas, por isso que a gente por isso que se fala, né, que a gente vez ou outra vê que o animal mais próximo dos dinossauros que nós temos hoje são as aves, e de fato as aves foram uma evolução dos dinossauros. Por que evolução? Já que algo que evolui fica mais forte, como no Pokémon. É uma evolução porque, para a quantidade, por exemplo, de alimentos que existe hoje na natureza, no mundo em que a gente vive, né? Um dinossauro provavelmente ele não conseguiria viver tão bem. Então, se ele diminuísse, ele precisaria comer menos e ele se adaptaria, ele viveria melhor. Isso é um exemplo de evolução que a gente vê aí, né? Para que fizesse com que os dinossauros virassem aves. Mas vamos continuar aqui o slide e a gente viu aqui que eles não ficaram tão legais com penas, né? E aí chegamos ao ápice do resfriamento da Terra, coisa que a série de filmes A Era do Gelo explica tão bem, porque quando a gente assiste, nós podemos perceber que os animais de cada filme eles vão ficando cada vez mais diferentes, né? Porque eles precisavam se adaptar, eles precisavam evoluir de acordo com o clima principalmente, e aí essas evoluções e outra série de fatores iam dando origem a espécies novas, né? A novas características passavam a aparecer em cada um desses animais, até chegar nos primatas, que é outra espécie mais próxima aí da nossa, que se fala muito, né? A gente ouve muito que nós evoluímos dos macaquinhos. E aí eu vou colocar também na nossa atividade um vídeo complementar para nós entendermos como é que esse macaquinho ele passou a ser algo como nós somos hoje. E se nós evoluímos dos macaquinhos, por que nem todos os macacos são humanos, são como nós somos, né? Por que alguns se mantiveram da mesma forma e só nós mudamos? Além desse material que eu vou postar para vocês hoje, vou colocar mais um vídeo complementar, tá? Uma animação curtinha de 1 minuto, para vocês assistirem e entenderem melhor sobre esse processo aí, que nós vamos retomar na próxima aula. Então é isso, galera, muito legal estar com vocês mais uma vez. Vocês podem colocar aqui qualquer dúvida que tiverem sobre o assunto. Até mais!